Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será português e nós iremos fazer uma revisão sobre os capítulos que nós vimos até agora na nossa matéria. No capítulo 1, sobre letra e fonema, nós precisamos lembrar que letra são os símbolos utilizados na escrita e fonema são os sons que as letras produzem. Baseado nisso, nós sabemos que nem sempre uma palavra possui a mesma quantidade de letras e fonemas, já que muitas palavras possuem letras que não produzem som. Por exemplo, na palavra Hugo, onde o H não produz som, então nós temos mais letras do que fonemas. Por exemplo, na palavra chaveiro, onde o CH faz um único som, então também nós temos mais letras do que fonemas. No capítulo 2, sinais de pontuação, nós podemos falar que os sinais de pontuação são utilizados para nos ajudar a compreender o sentido de um texto. E nós temos uma função, em cada sinal, uma função específica. O ponto final, ele indica uma pausa maior e ele é usado normalmente no final da frase e também indica alguma abreviatura. Ele pode ser positivo ou negativo. Já a interrogação é utilizada para formular perguntas, dúvidas, diretas ou indiretas. A exclamação ela é utilizada para indicar surpresa, espanto, entusiasmo e também pode ser utilizada depois de vocativos e interjeições. Os dois pontos são utilizados para introduzir uma fala, fazer uma citação ou enumeração, enquanto que o travessão ele é utilizado para iniciar a fala de algum personagem ou indicar a mudança do interlocutor, separar orações intercaladas, substituindo a vírgula. No capítulo 3, sobre os tipos de frases, nós podemos falar que a frase é um conjunto de palavras que possuem um sentido. E cada frase ela pode ser de um tipo. O primeiro exemplo que nós veremos aí é a frase declarativa afirmativa. Como o próprio nome já diz, ela afirma algo e é sempre finalizada com ponto final. A declarativa negativa, ela já é o oposto. Ela nega alguma informação e ela também é finalizada com ponto final. A frase interrogativa, ela indica uma pergunta e ela é finalizada com um ponto de interrogação. E a frase interrogativa, ela pode ser direta ou indireta. A frase interrogativa direta, ela pergunta de uma forma direta, ou seja, a frase começa com quem, qual, você, onde, são perguntas bem diretas. Agora, quando você não pergunta de uma forma direta, você tem uma pergunta, né, no caso, uma frase interrogativa indireta. Por exemplo, gostaria de saber quem deixou a porta aberta. Você não está perguntando diretamente, você deixou a porta aberta? Então, esse tipo de frase é uma frase indireta. Sempre a interrogativa indireta é finalizada com um ponto final. A frase interrogativa indireta é sempre finalizada com ponto final, enquanto que a interrogativa direta é finalizada com o sinal de interrogação. E as frases exclamativas, como nós já conhecemos também, elas representam surpresa, admiração, espanto, alegria, reações e emoções. Então, sempre finalizamos esse tipo de frase com a exclamação. Você realizou um excelente trabalho. Essa frase nós encerramos com sinal de exclamação. No capítulo 3, sobre o discurso direto e indireto, nós podemos falar que o discurso direto é a reprodução fiel do que o personagem falou, ou seja, é como se nós estivéssemos escrevendo exatamente o que o personagem está falando. Enquanto que o discurso indireto, o narrador utiliza as suas próprias palavras para reproduzir a fala dos personagens. Por exemplo, Gabriel disse, : hoje terei prova de português.
Quando a gente coloca a frase desta forma, Gabriel disse, aí nós utilizamos dois pontos e o travessão, onde nós reproduzimos exatamente a fala dele, nós estamos utilizando um discurso direto. Agora, por exemplo, se eu escrevesse dessa forma, Gabriel disse que hoje terá prova de português. Dessa forma, é como se eu estivesse contando o que o Gabriel me falou. Então, dessa forma, eu tenho um discurso indireto. Sobre tipologia textual, nós vamos falar sobre os tipos de textos. Nós já conhecemos alguns, já vimos alguns, mas nesse capítulo nós falamos um pouco mais sobre eles. Os textos narrativos, como vocês já conhecem, são textos que contam histórias, tá? São textos que têm personagem, tempo, tem um ambiente. Dessa forma, nós temos um texto narrativo. Um texto dissertativo é um texto argumentativo, ou seja, onde eu dou um tema, né? Eu falo sobre um tema, argumento, vou tentando trazer a minha ideia a fim de convencer você que está lendo. Enquanto que o texto descritivo, como o próprio nome já diz, ele descreve as pessoas. O texto injuntivo, ele passa uma ordem, um conselho ou uma orientação sobre qualquer coisa, sobre algum assunto. Os textos expositivos, como o próprio nome já diz, eles trazem informações sobre um objeto ou sobre um fato. Então, é um texto expositivo. Já o capítulo 6, que fala sobre artigo definido e indefinido, ele traz a seguinte informação. O artigo definido, ele é utilizado para mostrar alguém específico, enquanto que o artigo indefinido eu utilizo quando eu não sei muito bem ao que eu estou me referindo. Então eu vou tratar algo de uma maneira geral. Por exemplo, o menino. Quando eu falo o menino, eu estou falando sobre um menino em específico, o menino. Agora, quando eu falo um menino, eu posso estar falando sobre qualquer menino, certo? Então, é para isso que serve o artigo definido e indefinido. O definido, ele indica exatamente, assim, dá uma ideia de algo específico, enquanto que o artigo indefinido é de algo geral. Os artigos definidos são o, a, os, as, ou seja, no singular ou no plural. E os artigos indefinidos são um, uma, uns, umas. E no nosso capítulo 7, sobre substantivos, nós podemos falar que substantivos são palavras que dão nomes, né, aos seres e outros. E através disso, nós vamos descobrir os tipos de substantivos que existem, que são comum, próprio, simples ou composto e os coletivos. O comum, ele dá nome a qualquer coisa que nós vemos no dia a dia. Por exemplo, menino, bola, bala. É um nome simples, né? Normal. Enquanto que o substantivo próprio, ele dá nome de pessoa ou de lugar. Por exemplo, Pedro, Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, Brasil, Estados Unidos. São nomes próprios. Agora, o substantivo simples, ele é aquele que é formado por apenas uma palavra. Laranja, casa, flor, livro. É bem parecido com o substantivo comum. Agora, o substantivo composto são palavras que são formadas por mais de uma palavra. Por exemplo, segunda-feira, girassol, fruta do conde, beija-flor, e entre outros. Já o substantivo coletivo é aquele que, mesmo no singular, né, a palavra não precisa ter S no final para indicar o plural, ele indica um conjunto de seres da mesma espécie. Então, quando eu tenho várias abelhas, eu tenho um enxame. Quando eu tenho várias estrelas, eu tenho uma constelação. Quando eu tenho vários peixes, eu tenho um cardume. E isso nós chamamos de substantivo coletivo. É uma única palavra que dá nome a um grupo de seres da mesma espécie. E agora que nós já revisamos tudo que nós vimos até aqui, a gente consegue fazer nossa avaliaçãozinha com calma e tranquilidade. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.